A Tice vai até o quarto de Sirim e ela esconde um vidro atrás das costas. A Tice vê e pergunta para que ela quer aquele vidro de remédio. Sirim diz: eu vou me suicidar. Eu ia começar a escrever bem agora a carta de despedida. A Tice pede para ela lhe dar o vidro. Sirim diz que não vai dar, para a mãe deixá-la em paz e sair do seu quarto. A Tice fica olhando assustada para ela. Sirim diz: fica tranquila, eu não vou matar. Meu pai só mandou eu sair de casa. Eu já me acostumei com vocês me depreciando. A Tice abraça ela e diz: filha, você não vai sair. Ninguém quer te depreciar. Você é preciosa. Não fala mais essas coisas, filha. Sirim se faz de vítima. Diz que não é o que sente, porque a preciosa é a Barra. Todo mundo acabou de tratar ela muito mal. A Tice diz que ela sabe que o pai e ela amam, que já falou com o pai dela sobre isso e ela não precisa sair. A Tice sai do quarto. Sirim pega alguns chicletes que tem no vidro, coloca na boca e sorri maquiavelicamente por ter enganado a mãe mais uma vez. Chorando, a Tice conta para Barra e Seida o que Sirim fez e diz que sabe que ela pensou em se matar. Seida diz que Sirim não vai se matar, que ela só quis fazer um drama. A Tice diz que ela já tentou se matar 2 vezes. Barra pede para a mãe ficar calma, que vão resolver isso, que vai falar com o Weaver para Sirim ficar em casa. E a mãe pede para ela entregar o remédio. Seida pergunta se Barra também vai cair nessa mentira. Barra diz que não é isso, mas se coloca no lugar da mãe. Barra conversa com Weaver. Sirim vai até a cozinha e diz para a mãe: tenho boas notícias, tô saindo. A Tice não permite que ela vá e diz que o pai dela quer falar com ela. Enver vai até Sirim, pede para ela desculpá-lo porque ele agiu de um jeito meio impulsivo e para ficar em casa. Sirim diz: isso é sério mesmo? Porque quando a minha mãe não estava perto, todo mundo queria me excluir. Você mandou eu sair. Enver diz que se arrependeu. Sirim diz: tá bom, já que você está pedindo eu fico, tudo bem. A Tice fica aliviada e pede para ela lhe dar o vidro de remédio. Sirim pega o vidro, joga todos os chicletes dentro da pia, liga a torneira e diz: pronto, agora ficou feliz? A Tice diz que sim e fala para ela ir para o quarto se trocar. Enver diz a Tice que não acha que a Sirim vai fazer isso mesmo e pede para ela ficar tranquila. Enver, Barra e Seida prometem a Tice que não vão mais ligar para o que Sirim falar, que não vão deixar ela irritá-los mais, porque querem que ela fique bem. A Tice os agradece. Henry chega onde a mãe de Seida mora. Arda sai da casa. Henry fica emocionado ao vê-lo e se aproxima. Guten reconhece Henry e o recebe bem. Henry fica olhando para Arda e Guten diz: ah, esse é o meu neto Arda. Henry diz que foi para ver o Arda, que vai acontecer uma festa. A mãe dele queria ele presente e então ele pensou de levar o Arda para ela, se Guten lhe der permissão. Irritada, Guten pergunta se a Seida mandou ele para tirar o menino dela. Henry diz que não, que a Seida nem sabe que ele foi. Guten não acredita nele, diz que foi a Seida que mandou ele ali e pergunta o que ele está fazendo com ela. Henry diz: eu sou o pai dele, o Arda é o meu filho. Muito bem, Arda, agora sim você está sendo homem, palmas para você. Guten diz que não vai deixar ele levar o menino, pega a Arda e o leva para dentro de casa. Henry diz que acabou de ficar sabendo que é o pai dele. Guten diz: não quero saber, eu estou muito bem aqui cuidando dele. Eu não estou precisando de um pai como você e nem de uma mãe como a Seida. Vai embora. E fecha a porta na cara dele. Sarp fica surpresa ao ver Kismet na delegacia e pergunta o que ela deseja ali. Kismet diz que pediram para ela ir lá e tentar ajudá-lo. Sarp pergunta quem foi que mandou ela ali. Kismet diz: digamos que eu vim da parte da Barra. Sarp diz: é a advogada do dono do café e não da Barra. Kismet diz que também ajudou a Barra durante esse período. Sarp diz: me recuso a falar com a senhora e dá as costas para ela. Kismet diz que sabe de todo o histórico dele nos últimos anos, então é bom que ele a ouça. Sarp pergunta se ela está tentando ameaçá-lo. Kismet diz que não faria isso, mas pode ajudá-lo como advogada, porque já sabe de todos os detalhes da vida dele. Se ele deixar de lado todos os problemas que tem com Arif, ela pode ajudá-lo. Kismet continua: foi o Arif que pediu para eu vir correndo para cá te ajudar. Então eu acho que você pode fazer o mesmo e deixar as desavenças de lado. Nesse momento, Arif liga para ela. Kismet diz que está falando com Sarp, mas ele não quer aceitá-la como advogada dele. Arif pergunta por que Sarp não quer ser representado por ela. Kismet diz: eu não sei, talvez não confie em mim.
Eu tô na frente dele agora. Arif disse, escuta, as crianças estão perguntando, fala que estão esperando ele. Kismet diz que vai continuar conversando com Sarp e depois liga para ele. Arif diz, que cara mais idiota. Barra pergunta a Arif o que a Kismet disse. Arif diz que ela falou que tem um problema com o nome do Sarp porque tem alguém com um nome igual, mas ainda vai levar um tempo lá. Barra fica aliviada por achar que não é nada demais. Diz que só tá perguntando por causa das crianças e pergunta se ele sabe disso. Arif diz, que te preocupa, já não é mais problema meu. Barra diz, eu não quero que você pense que é pelo Sarp. Eu sei que você não tem obrigação de resolver isso. Arif diz, eu também não tô fazendo isso por causa de você. Eu sou capaz de ir lá e buscar esse homem e trazer pra cá pra não ver as crianças tristes. Barra diz que tá bom e agradece ele por tudo que fez desde cedo, porque a Nissan e o Doruk iam ficar perdidos se ele não estivesse lá para ajudar. Piril chega com os gêmeos. Ela leva presente para Doruk e Nissan. Doruk conta para Piril que o pai foi levado para a delegacia. Barra vai para a cozinha com Piril, explica para ela o que aconteceu com Sarp e diz para ela não se preocupar que a doutora Kismet é uma ótima advogada. Ao ver Piril, Sirin é bem irônica com ela. Piril quer falar com o pai para ajudar Sarp, mas Barra diz que é melhor ela não fazer nada por causa do Nezir. Piril diz que se preocupa com Sarp, mesmo que eles não tenham mais nada, porque ele vai ser o pai dos filhos dela para o resto da vida. Barra diz que também está aflita com o que aconteceu por causa das crianças, pois entre ela e o Sarp também não existe nada. Debochada, Sirin diz, já que ninguém quer saber dele, podem deixar para mim? Barra e Piril ficam caladas. Seida pergunta o que ela está querendo. Sirin diz, o Sarp seria um desperdício se ninguém quer saber dele. Barra chama Piril para ir lá fora ficar com as crianças. Sirin se aproxima de Piril e diz, eu acabei de lembrar uma coisa. Mandou as minhas fotos para ela? Eu sei que você tem essas fotografias. Barra pergunta se Piril pode explicar de que fotos a Sirin está falando. Sirin diz que acabou de lembrar de fazer uma coisa, que a Piril sabe do que ela está falando, então é só o Barra perguntar que ela vai explicar direitinho das fotos. E vai pro quarto. Barra diz que Piril tem que lhe mostrar essas fotos. Piril diz que não sabe do que Sirin falou. Barra exige ver as fotos sem enrolação. Enver promete a Barra que vai contar a verdade para ela sobre as fotos e chama ela e Piril para conversarem com mais privacidade. A Tice chega e quer saber o que está acontecendo. Seida diz que a Sirin falou de umas fotografias e depois saiu andando. Enver chama Sirin na sala e diz a Barra que vai começar a falar antes que ela vá. Enver explica para Barra toda a história sobre as fotos que Sirin tirou com Sarp em troca de doar a medula para ela. Enver diz que a Sirin obrigou Sarp a fazer umas fotografias falsas dos dois. Barra pergunta que tipo de fotos são essas. Piril diz, fotos dos dois fazendo amor. Barra fica pasma. Enver diz, Barra, olha, essas fotos são falsas, não são reais, é tudo fingido. Você não precisa olhar para essas fotos. Barra diz que precisa ver as fotografias agora e pede para Enver mostrar. Piril diz, por que você está agindo desse jeito? Nem eu agi assim, estava casada com ele, que exagero. Furiosa, Barra diz, não vem falar que é exagero, porque ela é minha irmã. Piril diz, e o Sarp era o meu marido quando ela resolveu fazer essas fotos com ele. Então qual é o problema? Enver diz a Barra que já falou que as fotos são falsas e que a Sirin fez isso só para machucar ela. Barra diz, foi tudo uma mentira, a minha vida, a minha felicidade, foi tudo falso. Nada na minha vida foi verdade. Esse homem que os meus filhos chamam de pai, ele enganou a esposa com a irmã por anos e ainda mentiu para mim um monte de vezes. E exige ver as fotos. Piril diz, o seu Enver tem toda a razão. A Sirin só fez essas fotos para atingir você. Descontrolada, Barra diz, é claro que eles iam falar isso. O que mais vocês esperavam dos dois? Me digam, o que mais? Você acha mesmo que a Sirin ia chegar e ia falar, olha pai, isso aconteceu de verdade mesmo. Ou que o Sarp ia falar para você que fez amor com a minha irmã, Piril? É claro que eles iam falar que essas fotos eram falsas e vocês acreditaram. Ela se recompõe e diz que quer ver as fotos, para eles lhe mostrarem logo. Sirin sai do quarto dizendo, pronto, cheguei, o que aconteceu? Piril pega o celular, mostra para Barra e diz, toma, fica à vontade. Barra fica chocada ao ver as fotos. Sirin se diverte ao ver o sofrimento dela. Enver diz a Sirin, confirma agora que essas fotos são falsas. Confirma logo que essas fotos são falsas. Sirin diz, tudo bem, é mentira.
Essas fotografias são falsas. Eu inventei tudo que aconteceu. Nada aí é real. Eu confirmo. Só isso. Ela dá um sorrisinho e volta pro quarto. Barra chora aconchegada nos braços de Amber. Arif vê a Tice chorando. E Seida pede para ele não ir na sala, porque o Amber está conversando em particular com a Barra. Preocupado, Arif pergunta se Piril sabe o que aconteceu e diz que só está perguntando porque ela estava lá dentro. Piril diz que a Barra viu umas fotos pesadas e aí ficou abalada. Arif pergunta que fotografias. Piril diz, do Sarp e da Sirin juntos, em poses comprometedoras. Ela tirou essas fotos só para provocar a Barra. Eu tentei explicar que aquilo era mentira, mas ela não quis acreditar. Arif diz, eu não sei quem é pior. Como pôde? Eu não acho que é falso. O que você acha? Piril diz, pode ser, vai saber. E pergunta por que ele ficou desse jeito. Arif pergunta se a Barra ficou muito triste. Piril diz que ela ficou arrasada, mas ele não precisa se preocupar, que passa. Ela e o Sarp não têm mais nada e isso pode ser bom para ele. Arif diz, o que você está falando? Eu me preocupo de verdade. Eu não gosto de ver as pessoas sofrendo. Desculpe o meu jeito, mas eu não sou assim como eu disse. Você está feliz que o Sarp vai ficar livre para pegar esse lixo para você? E eu não vou falar nada mesmo por Arif ter chamado o Sarp de lixo agora, porque primeiro o Sarp chamou ele assim. Quanto às fotos, reconheço o imenso esforço e boa ação que o Sarp fez para salvar a vida da Barra ao ceder à chantagem da demônia Sirin, pois não tinha outro jeito. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.